Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro transviado por Jaime de Magalhães Lima. Capítulo 1. Nos campos do Mondego, abaixo de Coimbra, a primavera é frequentemente agreste e fria. Quando o vento do mar sopra rijo sobre os brancos lençóis de Malmiqueres a surgir da terra úmida e paludosa, ainda farta das aguas do inverno, as tardes são inclementes para o corpo ávido do repouso e doçura da natureza. Este rapaz que além se apeou de uma carruagem em frente da estação de S. Brás, na estrada que vem dos lados de Albergaria, atravessou a linha conchegando o gabão que o vento desconcerta, e mal entrado na gare, em que só destaca uma carreta abandonada com poucos fardos, procura onde se abrigue. Estamos todavia numa tarde de abril. O rapaz seguiu vagarosamente ao longo da gare, na porta em que leu Sala de Espera abriu e entrou. A um canto sobre o duro banco de madeira, dormitava um homem gordo de lunetas, mãos nos bolsos e chapéu derrubado para os olhos. Ao lado uma mulher esbelta e franzina, um olhar brilhante sob o véu que lhe cobria o rosto. O homem levantou-se levemente turbado, com modos submissos, e pareceu hesitar. Eu agora, contra a luz, não distinguia bem. Perdoe Veza, disse dirigindo-se ao recém-chegado. Eu também, como vinha de fora e a sala estava um pouco escura, não o conheci à primeira vista. Foi necessário reparar um pouco. Então, como tem passado Veza depois da sua jornada ao estrangeiro? Será melhor sentar-nos, acrescentou apressadamente o homem das lunetas sem esperar resposta. Veza tem aqui lugar, dizia afastando um cesto de morangos de um sofá que parecia mais cômodo. Muito obrigado, muito obrigado. Não se incomode. Em qualquer sítio. E o rapaz ia assentar-se quando o outro, abruptamente, o obriga a aprumar-se apontando-lhe a mulher. Minha mulher, o Sr. Cláudio de Souza Portugal, um cavalheiro muito ilustrado e do meu maior respeito. Trocaram-se as palavras sacramentais e todos se sentaram. Que extravagante modo de ver, começou Cláudio. Nas cidades onde não faltam recursos, a companhia dá-nos uma sala de espera com certo conforto, e aqui neste deserto, no meio de um charco, reduz todas as comodidades dos pobres passageiros a um banco mal pintado e frequentado sabe Deus por quem. Na Suíça chega a haver nas estações que estão nas circunstâncias desta, uns pequenos quartos em que se pernoita com agasalho e aceió. Aqui que barbarie! Havemos de ser sempre assim, um paz de Toiros há de ser forçosamente um paz de Campinos. Também tem a sua beleza, é verdade, mas quando se tem frio, uma manta do ribatejo e 2 taboas de pinho confessimos, são pouco. E fitava a mulher nervoso, contente com esta aparição inesperada, captivo da sua graça. Ela respondia, e Veza bem o deve estranhar. Segundo tenho ouvido, fez há pouco uma linda viagem pelo estrangeiro. Provavelmente agora mesmo, vai aproveitar a primavera em melhores terras. Não, venho aqui apenas para ver um meu amigo que passa para Lisboa e volto já à albergaria. Não é sacrifício para mim viver ali. Em Paris, em Viena da Áustria, por toda essa Itália que é a melhor galeria do mundo, no meio de riquezas artísticas sem número, nunca houve prazeres suficientes para me apagarem as saudades do meu país. Pelo contrário, tinha horas de uma tristeza prolongada. Creio até que mais de uma vez, caí na fraqueza de chorar. Porque não sei bem, não eram saudades com um objeto determinado, era uma dor vaga mas penetrante. Ela sorrindo replicou, bem diz o ditado que dá Deus nozes a quem não tem dentes. Só eu aborreço cordialmente a vida de província, e estou condenada à sofréia. Já não queria Paris nem Viena, com Lisboa me contentava. Nem isso. Não posso compreender o mundo sem muita gente.
A Avenida e S. Carlos e o Campo Grande e as praças e as ruas, tudo isso é para mim encantador, e infinitamente melhor que o pó e os tamancos da vila de albergaria. Eu sei que é de mau gosto não elogiar as belezas do campo, mas fui educada em Lisboa e hei de ser lisboeta até ao fim da vida. Não. Parece-me sentir-se o comboio. Até já que nós também não saímos, concluiu ela erguendo-se, com visível interesse em continuar a palestra. O comboio entrava na gare e separaram-se, dirigindo-se cada um às carruagens em que descobriam as pessoas que procuravam. Depois rapidamente bateu o signal da partida. A confusão de pregoeiros de jornais e de passageiros que corriam do restaurante dissipou-se, e novamente na gare ficaram sós Cláudio, os seus interlocutores e poucos empregados que arrastadamente recolhiam da sua tarefa a dormitar pelos armazéns, entre as bagagens. Cláudio aproximou-se do par que momentos antes tinha deixado, e ofereceu-lhe lugar na sua carruagem para regressarem juntos à albergaria. Não, muito obrigado, vamos incomodá-lo. Temos ali um carrita em que viemos. Instou, que a tarde estava horrorosa, que iriam talvez um pouco mais agasalhados, que lhe davam o maior prazer com a sua companhia. A Emília dirá, respondeu o homem de lunetas voltando-se para a mulher. Ah, por mim, acudiu ela muito alegremente. Aceito e agradeço, não sei desprezar tão boa fortuna. Desculpe-me ver, exa a franqueza. Conheço-o apenas há uma hora e vou dispondo já das suas coisas com uma familiaridade que pode induzi-o em mau juízo. Oh! Pelo amor de Deus, minha senhora, não diga mais, que blasfemias. Muito prazer, fico muito reconhecido a vez.as. Encaminharam-se através da linha para a carruagem, que era um vasto landau tirado por 2 possantes cavalos, e Cláudio sentou-se em frente de Emília e do marido. Apenas saíram da estação. A conversa reatou-se no tom de banal animação em que a vimos começada. Cláudio ia inquieto, um pouco embriagado pela beleza da mulher que tinha diante de si. Examinava-a à claridade deste poente coado pela leve neblina do norte. Há pouco, na escuridão da sala, mal a tinha visto, só agora podia julgar inteiramente da estranha sedução que logo ao primeiro encontro o impressionara. Emília era uma mulher de feições quase vulgares, magra, testa alta, rosto oval com as faces ligeiramente angulosas, a boca grande, os lábios delgados, o nariz seco e pronunciado, mas uma mobilidade do olhar, de gestos e de sorrisos desprendidos entre um colar de dentes sem mancha que enfeitiçava. Com exceção dos olhos que eram soberbos de doçura e languidez, nenhuma só feição que merecesse a arte ateniense, ainda assim, um poder da atração enebriante. Com esta superior espiritualidade contrastava a grosseria do marido, trigueiro, quase calvo, o olhar embaciado, taciturno, todos os signais de vida interior apagados. Era escrivão de fazenda, chamava-se Ricardo Dias da Almeida, e na vila conheciam-no pelo Canadas, porque a sua medida habitual nas noites da alegria era uma canadá de vinho. A carruagem seguia vagarosamente e pesadamente, a estrada desabrigada que ia ladeando os campos despovoados. O crepúsculo aproximava-se e a conversação corria sempre viva, sem repouso. Eram Cláudio e Emília que sós a alimentavam, ela não cessando de interrogá-lo sobre as suas jornadas, ele descrevendo e contando, ora relembrando as maravilhas de luxo e de arte que tinha visto, ora referindo incidentes alegres da vida nomada. Quando jornadeava mais assiduamente, as paixões não tinham fim, uma cada dia quase invariavelmente. No lago de como o amor foi grande por uma sueca de cabelos dourados e boca pequenina, que passara uma tarde com ele na Vila Carlota, onde há plantas exóticas e esculturas de Canova, mas nenhum como o que tivera por uma inglesa com quem viajara 6 horas no Reno, de Mayence à Colônia.
Eram incendios românticos, labaredas efêmeras a que a sua imaginação por momentos se entregava caprichosamente. O que não pensou quando viu essa rapariga inglesa? Sonhava a filha de um lorde que por ali a algures nas margens do rio, devia ter um castelo para descansar no estio. Via nas torres roupagens brancas tranças ao vento e havia de raptá-la por uma noite de luar montado num soberbo cavalo árabe, veloz e nobre. Ao amanhecer andaria tudo em correrias doidas pelo castelo, o pai espumando vinganças, os criados atonitos chorando, e já longe em misteriosos campos desconhecidos, o cavalo jazendo extenuado e ele moribundo de fadiga e amor, a deixar-lhe nos lábios o último alento. Depois, ao cair da noite, os pastores que o sepultavam na montanha e os soluços da sua amada sobre o corpo hirto e frio, e tarde em tempos distantes, a cena última, o perdão do pai e a solidão no convento. Emília ouvia atenta esta indiscreta revelação de uma alma. Com breves perguntas provocava ou novas confissões ou narrativas em que o espírito feminil se deleita. E Paris? Devia ser deslumbrante de luxo e de prazeres. E o bois e a ópera e os campos elíseos, e as corridas em Longchamp? Vinham então as descrições de soberbas equipagens e de magníficos espetáculos. E diziam que agora era uma sombra do passado. Um fidalgo francês com quem Cláudio se relacionara, levou-o uma noite depois da ópera ao Tortone, quase deserto, só para lhe mostrar lugares que ele reputava celebres. Aqui se sentara o Duque de X, aqui o Marquês de Z. Na rua a fila das carruagens não tinha fim. Então sim, então havia luxo em Paris, dizia o fidalgo. Também passara 15 dias em Londres na Season, admirara muito a solidez do luxo britânico, e estava mesmo em dizer, o seu bom gosto uma sobriedade de linhas e de decoração que tocava o aticismo. Mas tudo isso, concluía Cláudio, não vale aquele cantinho, e apontou para fora da carruagem, através dos vidros. Era quase noite e estavam em frente das azenhas dos casais. Entre os troncos de choupós, as aguas espumantes sarjando a terra e as madressilvas debruçadas nos valados, entre os vultos mal distintos que a obscuridade confundia e deformava, a porta do moinho lançava um clarão, e ao fundo via-se em volta da lareira, o moleiro, a mulher e os filhos, abrigados do vento frio que corria no vale, sobre a ribeira. Que mau gosto! Perdoe-me a franqueza, respondeu Emília. É impossível que o sinta, está a brincar. Ou então, como já me percebeu a fraqueza, quer me ouvir. Não, replicou Cláudio, é a verdade? Se vivesse um pouco comigo, havia de convencê-la. Estou certo de que mudaria de sentimentos. Fez-se um breve silêncio, e houve entre os dois como uma comum necessidade de recolhimento íntimo. Ele pensava com mágoa quanto a concepção vulgar da beleza estava longe do seu ideal. Ela ficara indecisa perante uma afirmação tão categórica, porventura instintivamente subjugada pelo poder de insinuação de Cláudio. Nem vês a imagina o que isto é, disse Ricardo, julgando de boa educação não deixar cair a conversa. Tudo uma miseria. O que eu não sei é como esta gente vive. Só no ano passado houve mais de 150 contribuições relaxadas. Isto na predial, porque na industrial com a lei nova ninguém paga. É verdade, são pobríssimos, respondeu pacientemente Cláudio, mas a pobreza também tem as suas alegrias e até a sua beleza. Nova pausa, novo silêncio. O silêncio próprio do contato de duas almas que se sentem em desarmonia, e que ao mesmo tempo se veem atraídas por mútua fascinação. O certo é que a conversa perdeu todo o movimento e entre desconexas interrogações, variando sempre de assunto, assim chegaram à casa do escrivão de fazenda. E então até amanhã, por certo não falta em casa do Dr. Carvalho. Tem grande festa, disse Emília.
Que remédio! São os anos dele e eu sou-lhe tão obrigado. E no dia seguinte, enquanto Cláudio se sentava a uma mesa do Uís, ouvia entre duas solteironas o seguinte diálogo. Já reparaste como a Emília está hoje elegante? É verdade, já vi. Está bonita. E é singular. Ela que costuma cuidar tão pouco de si. Só Cláudio podia suspeitar o segredo daquela transformação. Via-a com uma vaga, quase inconsciente impressão de triunfo e de vaidade satisfeita. Nem sequer sonhava quantas batalhas lhe reservava esta primeira glória, tão tentadora como traiçoeira na facilidade com que se deixava conquistar. Fim do capítulo. Capítulo 2. A estrada que partindo de Albergaria para o Nascente se interna nas serras, segue paralelamente a ribeira que vem de Alcofa, ao lado de campos férteis, copiosamente banhados pelas aguas da rega. O vale vai apertando e passado um estreito em que os montes laterais quase se tocam, deixando apenas uma apertada passagem para o rio, a estrada bifurca-se. Um dos ramos segue para a esquerda entre montes desertos, calcinados, de longe em longe marcados por oliveiras solitarias, com a vegetação rachitica dos terrenos calcáreos que se esboroam em pó fino e branco. A breve distância, a encosta começa a ser áspera. De todos os lados aparecem miserrimos campos fechados por muros de pedra solta. Acima, numa quebrada, avistam-se os telhados da aldeia entre bastas ameixeiras e o olivedo já mais viçoso do que o deixamos embaixo. No latido dos cães e no cantar do galo sentem-se uns prenúncios de vida, signais de habitação humana com os seus guardas, as suas provisões e os seus pomares. Essa aldeia é Vilalva, um montão de casebres cortados de caminhos cheios de mato, de tojo, de urze e de carrasco, degraus informes dando acesso a casitas negras de fumo, cortelhos de magros porcos fossando na estrumeira. À entrada, uma casa caiada com 3 pequenas janelas, uma escada ao lado, acompanhando a encosta, por detrás os currais formando pátio, e por baixo pelas frestas vedadas com um varão de ferro, espreitam palhas soltas e os cestos da vindima, adivinha-se o celeiro, a adega e o palheiro. Foi ali, naquela aldeia e naquela casa que nascera Cláudio. Os pais eram lavradores, tinham bons campos na várzea, um vasto pinhal no bunheiro, e bastas courelas disseminadas nos montes onde colhiam o centeio, o vinho e o azeite. Os filhos foram poucos, 2 morreram novos numa epidemia de varíola. Uma filha, a mais velha, casara cedo com um lavrador da Alumieira, a poucos quilômetros dali, e Cláudio ficara só em casa, desde os 7 anos. Um tio que se ordenara e era abade numa freguesia do Minho queria que ele fosse padre. Escrevia ao irmão lembrando-lhe que era tempo de mandar o rapaz à escola, se queriam fazer dele alguma coisa, que pela sua parte estava prompto a ajuda-o, como ele bem o sabia, e que enfim não tinha outros parentes, e o pouco que possuía havia de deixá-o aos seus. Precisava mesmo de tratar das suas últimas disposições. Já no inverno passado a gota o tinha tido preso em casa mais de 2 meses, e sentia-se muito fraco. O pai hesitava. Era um homem austero que tinha feito da vida uma tarefa de trabalho. A pé desde o romper do dia, ao lado do único criado que tinha, vigiando tudo, adiante do gado pelos ingremes atalhos da serra, nas veigas e noites de estio, com a gua até ao artelho, guiando as regas pelos milharais, curvado ceifando sob o sol ardente, o seu corpo não tinha repouso. Pouco falava. A mulher e os filhos respeitavam-no, mas temiam-no. Conheciam as suas duras reprimendas, se o criado tardou a fazer a cama ao gado, se a enxada ficou no campo e o milho mal coberto na eira. Era para aquilo que ensinava o filho. Muitos louvores dera a Deus quando ele nasceu por ter quem o ajudasse, e continuasse o amanho do seu casal. Para que fazer o padre? Tinha ali com que viver.
Mas o Veiga, que foi recebedor lá na terra em que estava o irmão, e que o tratava como cliente abastado, tinha-lhe dito, quando ele foi pagar a décima, que o irmão estava muito rico. Eram unhas de fome, não gastava R$ 1, sempre de tamancos com meias de lã no inverno e de verão nem meias trazia. Tudo para poupar. E já outros lhe tinham dito a mesma coisa. Ao certo nada sabia, que o padre nunca lhe dissera quanto tinha, receava que lhe pedissem alguma coisa. Só quando foi pelo casamento da sobrinha, lhe mandou uma peça em ouro. Seria tudo isso verdade? Também não queria privar o rapaz de uma fortuna. Toda a vida tinha trabalhado para os filhos, se agora podia deixá-los ricos, era sua obrigação fazer diligências para isso. Entretanto, Cláudio frequentava a escola e, graças às hesitações do pai sobre o seu destino, não lhe davam na lavoura serviço pesado. Cuidava dos bois, se o criado trabalhava longe de casa, levava o jantar aos trabalhadores, se os havia de fora, andava à tarde na apanha da azeitona. Era uma criança nutrida e forte, pacífica, as faces rosadas, cabelos e olhos castanhos, uma certa mansidão no olhar, parecia-se muito com a mãe, que foi sempre um modelo de paciência. Aprendia mal, continuamente distraído, e associava-se pouco aos companheiros da escola. Ao peão na barra, nas brigas e nas corridas ficava sempre vencido. O seu maior prazer estava num cantinho do quintal, onde plantava flores que a mãe lhe pedia para pôr num vaso, no oratório aos pés de um crucifixo. Vagueava pelo pátio, ora examinando os bois, ora afagando o cão, ora debruçado no muro a ver as galinhas que na rua apacentavam as ninhadas. O pai tinha-o em pouca conta. Nunca há de ser nada com aquela preguiça, comer, dormir e passear. O que ele quer é andar de mãos nos bolsos. Está mesmo bom para a abade. Ora, deixa lá, respondia a mãe, Deus sabe o que ele será. Essa sim, essa tivera sempre grande inclinação para o filho, e muito mais agora que a rapariga se tinha casado e ficara só com ele. Ensinava-o a rezar, toda a doutrina cristã, e repetia-lhe muitos mandamentos da lei de Deus e as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito e os que são mansos, e os que choram, e os misericordiosos e os pacíficos, é para eles o reino dos céus. Pintava-lhe as penas do inferno para os maus, e a presença de Deus, na companhia dos anjos para os bons. A criança não se cansava de interrogar. Como seria? Pelo seu espírito passavam sombras de terror quando o julgavam, e lhe diziam: isso é pecado. Temia o inferno. Penas eternas, em lá caindo era para sempre. Os mendigos vinham à porta da cozinha, andrajosos esfarrapados, calcando o mato fofo e úmido com um bordão a que tremulos se arrimavam. A mãe, para animar o filho na caridade, mandava-lhes por ele um pedaço de broa. Seja pelo divino amor de Deus. Por alma de quem lá tem, Padre nosso que estais nos céus. O pequenito ouvia silencioso. Era bom, Deus ouvia também os mendigos e perdoava os pecados aos que tinham morrido e estavam nas penas do purgatório. Era preciso, dizia-lhe a mãe, rezar muito, e por muito que se rezasse nunca era o bastante para alcançar o perdão de todos os pecados, ficava-se sempre em dívida. Cismava neste mistério. A isto se reduzia a educação de Cláudio, às singelas lições do exemplo e aos piedosos conselhos da mãe quando à noite, findo o trabalho, enquanto não chegava a hora da ceia, se sentava com ele no chão, sobre a esteira, ao canto da sala, próximo do oratório. Decorreram 2 anos neste abandono. Ao fim, em agosto, veio uma nova carta do Minho, decisiva. O abade voltava a insistir na educação do sobrinho. As despesas eram por sua conta. Não se prendessem com isso. O seu amigo Padre Neto ia passar as férias ao Carregal.
não tinham mais do que entregar-lhe o rapaz no 1º de outubro, viria com ele para o colégio. Depois o abade olharia pelos estudos. O pai desta vez não hesitou. A carta era tão terminante, que não podia deixar de fazer a vontade ao irmão sem o risco de perder toda a herança para os filhos. Sem demora, com a sua habitual firmeza, tratou do enxoval. Um dia pela madrugada, meteu algum dinheiro no bolso, e foi com a mulher e com o filho à albergaria. Aí tomaram a diligencia, e seguiram para Coimbra. Por lá andaram algumas horas de loja em loja, desconfiados dos preços, abrasados de calor, regateando e comprando os panos, o chapéu, os sapatos, a gravata e a caixa de folha que havia de ser dentro de 2 meses, a magra bagagem do bisonho estudante. À tarde voltaram a Vilalva. Veio a costureira e o alfaiate. Queria-se tudo largo, muito largo, senão, ele era um latagão, daqui a pouco nada lhe servia, era um desperdício. Nesse canto da sala, sobre a esteira, entre a janela e o oratório, ali onde à tarde Cláudio recebia as piedosas lições da mãe, o chão semeou-se de linhas e de farrapos, de pedaços de pano orlados de grandes alinhavos, entre eles a pregadeira e a dessoura postas a um lado. E naquela casa tão tranquila, um bulício desusado. A costureira cantava, rasgavam-se asperamente as peças de Bretanha, e a mesa animava-se com o novo conviva, a rapariga que tagarelara todo o jantar, contando o que ia na vila e o muito que brincara quando for a Balmais, a senhora da saúde. Tinham andado toda a noite a dançar no jardim do senhor Cunha, um fidalgo que lhes mandara dar pão doce e licores. Cláudio estava contente. Tudo aquilo era para ele. A singela vaidade infantil alegrava-se com as parcas riquezas que aos seus olhos tamanhas pareciam. O movimento foi baixando. As camisas juntaram-se dobradas sobre uma cadeira. A costureira não voltou. Varreu-se a sala e o pequeno casal de Vilalva caiu no seu habitual silêncio. O pequenito sentiu então o primeiro travo da saudade. Ia partir. Para onde? Os mestres eram tão maus. E os bois? E o seu cão? E as suas flores? Iam talvez secar. Só se fosse a mãe que as regasse para as pôr a Nosso Senhor. Já lhe pedira e ela tinha-lhe prometido. O padre Neto mandara dizer que o rapaz devia estar no 1º de outubro, às 3 horas da madrugada, na estação do Caminho de Ferro, em Coimbra, para seguir com ele. Precisavam sair de Vilalva à meia-noite. Depois da ceia começou a fazer-se a mala. Já estava tudo na sala, faltava arrumar a caixa. Cláudio assistia e ajudava, alumiando com o candeeiro na mão, e ouvindo as recomendações da mãe. Iam 2 andainas de roupa, mas a preta era só para os domingos, para ir à igreja, a alguma festa, ou para quando o senhor diretor mandasse, que visse bem não se perdesse alguma coisa. Tudo aquilo tinha custado muito dinheiro. Iam também uns sapatos pretos, só para trazer com a roupa melhor, não fosse estraga-os na brincadeira. Juntou-lhes ainda um rosário de contas de vidro branco e verde enfiadas num cordão vermelho, não se esquecesse de o rezar todas as noites a Nossa Senhora, por alma dos avós, e para que ela o ajudasse em todas as aflições da sua vida e o defendesse das tentações do mundo. A criança ouvia, prometendo fazer o que a mãe lhe ia pedindo. Cerca das 11 horas, como já passasse muito da hora a que habitualmente se deitava, encostou-se sobre 2 cadeiras e adormeceu, com a cabeça repousada sobre o braço. A noite começava a arrefecer. A mãe foi buscar um chalé, abriu-o, afastou-lhe o braço e de um casaco velho fez um travesseiro em que lhe pousou a cabeça. O pai estava dormindo na cozinha, não quisera deitar-se na cama, não valia a pena por tão pouco. E neste silêncio que a fadiga trouxera, a mãe ficou só, velando, ajoelhada em oração perante o Cristo,
a rogar-lhe fervorosamente proteção para o filho. Ao bater da meia-noite foi acordar o marido, o filho e o criado que dormia embaixo, no palheiro. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.